Com a família Bolsonaro, inclusive, em crise, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro adiou o giro de viagens que faria pelo país. Essa informação está na coluna da Marcela Matos, nossa analista de política. A gente mostra para você aqui no telão. Com família Bolsonaro em crise, Michele adia giro de viagens pelo país. E aí ela conta sobre esse cancelamento dessa viagem que a ex-primeira-dama faria ao Tocantins, já no começo de fevereiro, nos dias 6 e 7. Esse roteiro fazia parte da primeira parada de uma série de encontros organizados pelo PL Mulher, que é presidido por Michele Bolsonaro. E esse adiamento acontece em meio a atritos no clã Bolsonaro, disputas dentro da família que nós estamos acompanhando. Nos últimos dias, os filhos do ex-presidente passaram a aventar que haveria uma articulação entre Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para minar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Aqui eu vou abrir aspas. A medida foi necessária em razão da atual situação que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, estão enfrentando, o que demandou a readequação da agenda de compromissos previamente planejada, devido à inviabilização da presença da presidente nacional do encontro, fecho aspas, informou uma nota divulgada pelo PL Mulher. Nos bastidores, tem essa informação aqui nessa apuração da Marcela, pessoas próximas a Michele afirmam que ela preferiu aguardar a decisão sobre o pedido da transferência de Bolsonaro para o regime domiciliar e, além disso, um familiar dela passou por uma cirurgia recentemente. Outras apurações de nossos analistas que nós trouxemos nos últimos dias dão conta de que teria havido encontros de Michele Bolsonaro com ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, na tentativa de convencimento desses ministros da importância dessa transferência de Jair Bolsonaro da prisão, agora na Papudinha, em Brasília, para casa, prisão domiciliar diante das condições de saúde do ex-presidente. Portanto, então, esse adiamento, segundo a Marcela Matos, das viagens que já estavam marcadas pelo país de Michele Bolsonaro, atrasando, portanto, essa agenda que pode atender ao intuito de torná-la candidata ao Senado, o que é mais provável, pelo menos oficialmente, ou então até a própria presidência da República, porque todas as cartas da direita ainda estão sobre a mesa. Vamos então falar um pouco mais sobre esse xadrez da política nessas eleições com os nossos analistas, que eu vou trazer de volta aqui ao telão. Basília já com o celular nas mãos, apurando informações, inclusive, então, vou tocar com você primeiro, Basília. Eu trouxe, Basília pediu para esperar, se Basília pediu para esperar é porque vem coisa boa por aí. Vou te deixar um pouco fora, então, Basília, eu vou tocar agora com o Yander e já volto com você com apurações, então. Yander, meu amigo, vamos com você, então. A gente tem sobre a mesa, então, várias cartas de possíveis candidatos da direita. Michele Bolsonaro ainda está no páreo, nada está definido. Trouxemos até o desempenho dela nessa pesquisa Atlas, que nós exibimos agora há pouco. Mas temos esse racha na família Bolsonaro, porque essa aparente, vamos colocar assim, aproximação de Michele com Tarcísio denota um afastamento quase que automático diante desse movimento de Flávio Bolsonaro, que foi o candidato que foi anunciado por carta pelo Jair Bolsonaro. Como é que você está acompanhando esse racha na direita, esse racha dentro do clã Bolsonaro, agora esse adiamento de viagens previstas pela Michele Bolsonaro, seja para a campanha ao Senado, seja para a campanha ao Palácio do Planalto? Como é que você está acompanhando toda essa movimentação no xadrez em Brasília? Lívia, a Michele Bolsonaro, em nenhum momento ela defendeu a candidatura do Flávio com entusiasmo, de forma muito concreta. Ela não entrou na campanha dessa candidatura do Flávio Bolsonaro, do enteado, e isso, é claro, pega muito mal ali entre os filhos. Então, quando a Michele Bolsonaro ela aparece fazendo essa dobradinha com o Tarcísio de Freitas, com o governador de São Paulo, naquela interlocução com os ministros do Supremo Tribunal Federal, automaticamente os filhos do ex-presidente
ficam com essa pulga atrás da orelha e colocam, então, essas críticas nos bastidores, tanto a Michele quanto a Tarcísio. Porque a verdade é que o Centrão, os principais partidos de centro-direita, sempre quiseram que Tarcísio fosse o candidato à presidência por ser alguém com perfil mais moderado, que teria uma aceitação melhor do eleitor de centro, e esses líderes do Centrão, eles citavam muito a Michele Bolsonaro como vice, justamente para contrabalancear, ou seja, o Tarcísio viria como cabeça de chapa para conquistar o eleitor independente, o eleitor que não quer votar nem na direita nem na esquerda, e a Michele traria o voto feminino, ela que dialoga muito bem também com os evangélicos, então seria uma chapa complementar na avaliação do Centrão. E aí, isso tudo, essa ideia toda de chapa Tarcísio-Michele, ela volta à tona com essa dobradinha entre os dois, e aí aumenta o racha na família Bolsonaro, porque não é que a família rachou agora, a família tem rachado sobre vários assuntos, inclusive na última viagem que Michele fez ao Ceará, teve um racha sobre alianças locais. Michele criticou a possibilidade de o PL apoiar uma candidatura do ex-governador Ciro Gomes ao governo do estado, do Ceará, e inclusive o PL acabou suspendendo essa aliança, a gente não sabe se vai retomar ou não. Os filhos de Bolsonaro criticaram Michele na ocasião, disseram que ela tinha ultrapassado limites, tinha sido agido como ditadora, como tirana, porque o próprio Jair Bolsonaro já havia dado o aval para esse apoio ao Ciro Gomes. Então, esse racha da família Bolsonaro já vem de um tempo. Michele nunca se deu bem com Carlos Bolsonaro também. Então, é algo que a gente acompanha há um tempo. Só que no momento em que chega, no ano eleitoral, isso para a direita é pior ainda. Lívia. Ranier, quero te ouvir também sobre essas movimentações e muito eu tenho ouvido, até de analistas, também políticos também, que haveria até uma intenção, talvez, de Jair Bolsonaro de defender essa candidatura do filho, o Flávio Bolsonaro, já pensando na perspectiva de talvez não ganhar as eleições. Pode ser viagem desses analistas, tá? Mas eu quero ouvi-los sobre isso. Para depois, nas próximas eleições, Bolsonaro vir com tudo como um possível candidato à presidência da República. Assim como esses mesmos analistas defenderam no passado que quando Lula estava preso e defendeu a candidatura do atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, era já pensando numa derrota para que ele viesse com tudo nas eleições seguintes e ganhasse as eleições. E eu queria te ouvir sobre isso. É muita viagem desses analistas? Faz sentido agora, talvez, Bolsonaro insistir no Bolsonaro Filho em vez de Tarcísio de Freitas? Olha, Lívia, em se tratando da família Bolsonaro, a gente não pode descartar nada, mas um fato que a gente pode acrescentar a essa análise é a desconfiança que há na família Bolsonaro em relação a Tarcísio de Freitas e em relação ao Centrão, que é quem tenta, de todas as formas, validar essa candidatura. É fato que as pessoas da família ali, mais próximas, elas não têm uma confiança de que se Tarcísio assumir essa candidatura, tendo como base os partidos do Centrão, ou seja, ele tendo os votos do Bolsonaro, mas tendo como aliados ali, como a estrutura da sua candidatura, o Centrão, isso não inspira confiança na família Bolsonaro. E um dado interessante, Lívia, que a gente está acompanhando aí, você noticiou agora há pouco a decisão de Rogério Marinho de desistir da candidatura no Rio Grande do Norte para ser o coordenador da campanha do Jair Bolsonaro. O Rogério Marinho foi um dos políticos, foi ele e o Tarcísio de Freitas, de políticos, que a defesa do Jair Bolsonaro pediu para haver a visita. A visita do Tarcísio foi aprovada, o governador adiou essa visita, sob a avaliação ali de alguns que estão no entorno ali do bolsonarismo, de que essa visita poderia representar um checkmate ali em cima dele, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falar
que a candidatura é do Flávio Bolsonaro e que é para ele apoiar essa candidatura. Então, houve essa desistência. Ele fala que foi por motivo de agenda ali em São Paulo, mas um encontro desse porte a gente sabe que não é cancelado por motivo de agenda do dia a dia. Então, houve esse cancelamento e o Rogério Marinho, que ainda está aguardando autorização para visitar o Jair Bolsonaro, disse que a defesa do ex-presidente falou que é para ele coordenar a candidatura do filho Flávio. Então, aparentemente, esses sinais aí de bastidores e esses sinais vindo da família são no sentido de que o ex-presidente está, por hora, bancando a candidatura do filho, do Flávio Bolsonaro, e isso contraria os interesses aí do Centrão, do próprio governador Tarcísio e daqueles que defendem a sua candidatura. Está preparada, minha amiga Basília? Posso chamá-la? Pode sim. A gente está apurando aqui uma coisa sobre o Banco Master, que é a novidade que vem daqui a pouco. Então, é aí do processo jurídico mesmo, né? Sobre quem segue na canoa, no barco do banqueiro Daniel Vorcaro. Mas vamos entrar antes nesse assunto aí da Michelle Bolsonaro, Lívia. A Michelle Bolsonaro disse aos seus aliados que não poderia deixar Brasília com o Bolsonaro preso na Papudinha, né, que é esse prédio dentro do complexo penitenciário da Papuda, que não dava, olha só, o nível de detalhamento que um desses auxiliares me passou, que não era adequado à contratação de equipamentos para os eventos que ela quer fazer, sendo que havia risco de faltar a estes compromissos. Então, aqui nas entrelinhas, a gente observa que essa agenda de viagens de Michelle Bolsonaro, que tem como principal objetivo passar ali pela região Nordeste, não é só chegar lá e ver ou falar com algumas pessoas, que eles querem dar proporção de evento a estas agendas, estes compromissos que a Michelle está prometendo fazer bastante ao longo de 2026. Então, a informação é de que ela acabou adiando para readequar essa agenda, não contratar equipamento ou estrutura de evento, tendo risco considerável de não poder comparecer. A questão, óbvio, da prisão domiciliar, que ela quer convencer o Supremo Tribunal Federal a decidir. Então, há essa expectativa da família Bolsonaro de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vá para casa. Então, acabou ficando uma agenda incoerente, né? Falar que Michelle estava deixando Brasília para fazer tour eleitoral pelo Brasil, enquanto pede até pessoalmente a ministros da Suprema Corte que liberem o seu marido da prisão lá na cadeia para que ele vá para casa. Então, são aqui alguns apontamentos feitos pelos auxiliares de Michelle Bolsonaro e esses ingredientes de que ela está muito na expectativa de que o ex-presidente consiga esta prisão domiciliar e que depois disso, numa outra etapa, ela saia mesmo pelo país para fazer esse chamamento de votos. Aqui a gente observa que em recente entrevista ao SBT News, a senadora Damares Alves, que é muito amiga da Michelle, contou que nas eleições de 2022 elas foram impedidas de fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro por um grupo ali bolsonarista que tinha papel consultivo, mas influenciava muito nas decisões de Bolsonaro. Elas propuseram uma agenda de viagens pelo Norte e Nordeste, algo que nunca aconteceu no primeiro turno, né, das eleições. E a própria senadora diz, fomos proibidas de fazer isso, porque o apelo naquele momento não era pelo voto feminino, apesar de todas as pesquisas eleitorais apontarem as mulheres como as que comandam o maior número de casas, domicílios pelo país, e a influência que as mães, mulheres, enfim, exercem dentro da família, né, no convencimento do voto da família dos
dos maridos, dos filhos. Então, indo contra o que as pesquisas e os estrategistas, de maneira dominante, afirmam, houve um grupo de bolsonaristas que foi suficiente para convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2022, proibindo estas viagens. Será que vai repetir agora em 2026 com o candidato Flávio Bolsonaro? Elas estão também nessa fase de convencimento, para não sair aí viajando pelo Brasil pedindo voto para um candidato que não as quer na campanha presidencial.